Irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 26. Mateus 26, do versículo 36 ao versículo 41. A palavra do nosso Deus diz assim: Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, e disse: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Vamos orar ao nosso Deus, mais uma vez. Oremos ao Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Nós nos rendemos diante de uma história tão gloriosa, mas tão sofrível para ti. E nós sabemos que tua palavra é a verdade. A tua palavra nos molda, a tua palavra nos transforma, a tua palavra nos faz dispensar o nosso próprio viver, porque passamos a experimentar o viver de Cristo. Senhor nosso Deus, que o Senhor nos dê a tua capacidade para entendermos a tua palavra. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Jesus passou uma noite toda orando antes de escolher os discípulos. Há muitos relatos sobre oração e nós vemos Jesus orando em muitos momentos. Esse texto mostra um dos outros momentos em que Jesus está orando. Mas aqui nós encontramos
uma situação bem carregada de emoções, de tormentas. Quando a gente pensa sobre oração, a gente lembra que o ministério de Jesus, todo ele foi regado de oração. A vida de Jesus. A vida do apóstolo Paulo também foi completa, regada de oração. O apóstolo Paulo, ele disse, aliás, é um tema da SAF nacional, né? É 1 Tessalonicenses 5,17, que diz: orai sem cessar. Orai sem cessar. Então nós temos na Bíblia esse imperativo para que nós estejamos orando, buscando a presença de Jesus, buscando a presença daquele que morreu, ao terceiro dia ressuscitou, como nós proclamamos sobre o verdadeiro sentido na Páscoa, no domingo ali na praça. Então ele ressuscitou. Nós temos um Deus que está conosco sempre. Às vezes parece que a gente ora e nós dá-se a impressão de que nós estamos muito distante de Deus e de que Deus não está agindo em nossas vidas. Uma das coisas que a gente lembra na história para falar sobre a questão de que às vezes é demorado, às vezes Deus demora para nos responder as nossas orações. E Mônica, a mãe de Agostinho de Hipona, um grande defensor da graça de Deus, um grande defensor, do Evangelho, Agostinho de Hipona, ela orou durante 20 anos pela conversão de Agostinho. Agora imagine aí uma pessoa pedir a Deus durante 20 anos, pela conversão de seu filho. E nos contos diz que ela chorava, que ela colocava diante de Deus, que ela confiava nas mãos do Senhor a vida dele, porque a vida dele era uma vida pregressa, uma vida corrompida, antes de conhecer a Cristo, antes de conhecer o Evangelho. Então, ele vivia uma vida distante do Evangelho, e sua mãe, como uma mãe que temia Deus, que conhecia Deus, orava pela salvação dele. Então, às vezes, demora. Deus nem sempre vai ouvir as nossas orações. Nem sempre Deus vai ouvir aquilo que nós estamos colocando diante dele. E eu gostaria nesta noite de trazer, com base nesse texto, apenas 2 lições para nós nesta noite. A primeira lição é: quando você for orar, estabeleça um lugar de oração. Olha aí o versículo de número 36, diz assim: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Só que no Evangelho de Lucas, eu peço que você abra no capítulo 22 de Lucas. No capítulo 22 de Lucas, no versículo 39, Lucas também ele vai mostrar, ele vai retratar esse momento. E diz: e saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Então, a primeira lição, dentre tantas lições, e nós vamos apenas abordar 2 lições nesta noite para as nossas vidas, é que era costume de Jesus ir lá nesse local, ali, o que indica um advérbio de lugar. Então lá no Getsêmani, lá no Monte das Oliveiras,
nós vamos ver Jesus, o que era costume dele. Então, essa é a primeira lição. Estabelecer um lugar. Estabelecer, talvez na sua casa tenha um quarto, e que você pode fazê-lo e chamá-lo de o quarto de oração, né? E ali você tem o seu momento com Deus, ali você tem o seu encontro com Deus, ali você abre o seu coração diante de Deus. Sabe por quê, irmãos? Às vezes na igreja a gente nem podemos pedir tudo o que a gente quer, né? Nem sempre. Não podemos pedir o que a gente quer, não podemos abrir, né, na igreja. Nem tudo a gente pode pedir na igreja, mas tem coisas que é você e Deus. Tem coisas que é foro íntimo, é do seu coração. Então, é aquele momento, aquele lugar, assim como Jesus tinha, porque ele é o nosso modelo, né? Ele é o nosso modelo. Então, eleja um lugar, estabeleça um lugar para que você possa, de costume, porque alguém poderia dizer assim: eu oro, todo momento eu estou orando, eu oro andando, oro de olho aberto, oro de olho fechado, oro de joelho, oro em pé, oro deitado, preguiça, aí já oro deitado. Então, sim, nós precisamos sempre estar mesmo em espírito de oração, mas a ideia, irmãos, aqui, da primeira lição, é estabelecer um lugar, sabe? Um lugar onde você possa se encontrar com Ele, um lugar onde você possa abrir o seu coração para Ele e dizer assim: Senhor, a minha vida está aberta diante de Ti. Senhor, Tu conheces mais do que eu mesmo a minha própria vida, o meu próprio coração. Tu conheces, Senhor, os meus próprios pecados. Então, Senhor, tem de piedade de mim, tem misericórdia de mim. Então, irmãos, a gente abre o nosso coração, a gente chora, a gente clama, a gente apresenta diante de Deus as nossas mais profundas petições, os nossos mais profundos sentimentos. Então é importantíssimo e que o crente, ou seja, aquele que crê, aquele que tem um relacionamento com Deus, aquele que tem uma vida com Deus, aquele que tem o Senhor como Senhor da vida, que dirige, que governa toda a nossa vida, toda a nossa história. Então, um lugar estabelecido, eu tenho aquele momento, eu tenho aquele lugar específico, onde ali eu apresento a minha vida, eu oro pela minha casa, eu oro pela vida, no caso você mulher, oro pela vida do meu esposo, oro pela vida dos meus filhos, oro pela igreja, oro pelo Brasil, oro. Então você, diante de Deus, assim como Jesus, nós devemos escolher, e deve ser algo de costume, algo de costume, fixar tabeladamente ali, fixar aquele local. Essa é a primeira lição, que nós vamos obter nessa noite a respeito da oração. A oração é muito importante, irmãos, e de fato precisamos apresentar diante do Senhor as nossas vidas em um momento específico, até mesmo no sentido de estarmos honrando ao nosso Deus, com aquilo que nós dizemos que temos fé, cremos que Ele existe, que Ele está ao nosso lado. A segunda lição, e a última lição aqui para as nossas vidas nesta noite, é que nós devemos
não apenas estabelecer um lugar, como era costume, Jesus estabeleceu, mas nas tormentas da vida, pedir a Deus que realize a vontade dEle. Sabe, irmãos, olhe o versículo 39 aí. Eu quero que você observe o versículo 39. E Jesus, naquela oração, ele ora e pede assim: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Aí no versículo de número 42, também diz assim: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E também no versículo 44, ele repetiu as mesmas palavras, o que nos indica que Jesus faz esta oração 3 vezes. Olhe bem, irmãos, de fato, além de escolher um lugar, como era costume de Jesus, nós devemos, no meio das tormentas da vida, pedir a Deus que realize a vontade dEle em nossas vidas. É interessante que a gente, quando olha para o texto de Lucas, vamos voltar para Lucas capítulo de número 22. Diz o texto, irmãos, que Jesus estava, nós não conseguimos mensurar as emoções de Jesus naquele momento. Não tem como mensurar a dor, não tem como mensurar o sofrimento dele, não tem como saber, não saberei o preço que ele estava ali para pagar, mas ele estava de fato vivendo nas tormentas de sua alma, uma dor e um grande sofrimento, uma grande aflição estava na vida de nosso Senhor Jesus. E o Evangelho de Lucas vai falar, e aqui queira uma indicação de oração, de como orar, a forma, o posicionamento. Diz o Evangelho de Lucas no capítulo 22, versículo 41, que ele estava de joelhos, ele foi orar e ele se ajoelhou. Às vezes a gente pensa assim: como devo orar? Jesus é o nosso modelo, aqui está um modelo. Então, de joelhos ele orava. Diz o texto também que naquele momento de tormentas, diz o texto que ele derramou gotas de sangue, versículo 44, e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Então, ele estava em tormentos. Às vezes a vida, nós passamos pelos tormentos da vida, não é verdade? Nós passamos por tantas preocupações, passamos por confusões, problemas aqui, problemas ali, algo que tem que resolver aqui, algo que tem que resolver ali. E às vezes nós somos tomados de surpresa quando as pressões e os problemas nos atingem de uma maneira inesperada. Então nós estamos constantemente passando por tormentas. Mas aí, como é que devemos proceder então? A segunda lição que nós aprendemos aqui, de maneira didática, é que nós devemos orar naquele momento de tribulação, de aflição, de agonia, de angústia. Devemos orar para que Deus faça a vontade dEle e não a nossa. Porque 3 vezes, irmãos, Jesus ele intercedeu. Aqui quando Jesus fala sobre o batismo, ou sobre o cálice, o cálice aqui é a mesma ideia de um batismo de sofrimento,
ou seja, a morte na cruz do Calvário. Jesus ia enfrentar uma grande e terrível dor, que não podemos humanamente, nem por meio de nenhuma estrutura literária, não podemos dizer como foi, né? Como seria o sofrimento de Jesus na cruz. Mas ele ora 3 vezes, e nas 3 vezes que ele ora, ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice. E ao mesmo tempo, ele diz: mas que todavia não seja feita a minha vontade. Na oração do Pai Nosso, nós lembramos quando Jesus, ele nos ensinou, né? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, irmãos, essa é a segunda lição que eu gostaria de trazer nesta noite. Às vezes nós tendemos para o lado humano e queremos fazer a nossa vontade. Queremos que Deus faça a nossa vontade. E muitas vezes, indiretamente, queremos determinar como Deus deve fazer a nossa vontade. E muitas vezes estamos tão envolvidos com aquilo que nós queremos, que nós somos capazes de fazer das tripas coração. É apenas um provérbio que existe, uma expressão. Então, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos, nós assim lutamos para que aconteça. E queremos que Deus faça a vontade do nosso coração. Então, meus amados irmãos, a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Então, por mais que às vezes nós não compreendamos as coisas que acontecem em nossas vidas, Deus deve ser glorificado, e nós devemos, por mais que humanamente, Senhor, e aí você faz a sua petição, mas aí você, como um servo de Deus, como uma serva de Deus, deve colocar, na condição de dependente. Senhor, embora eu estou pedindo ao Senhor isto, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Porque, meus irmãos, nós olhamos para Cristo Jesus, e Ele mesmo, Ele veio para cumprir o plano de Deus, mas Ele pede. Eu lembrei do apóstolo Paulo, e diz a Bíblia que o apóstolo Paulo, ele pede para que aquele espinho na carne, vamos lá, para a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, e nós vamos concluir com esse. Diz aí o texto, a partir do capítulo 12, da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 em diante, diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta. Foi a resposta de Deus. Era um espinho na carne, e nós não sabemos de fato o que era. Há uma discussão sobre o que seria aquele tal espinho na carne. Mas, segundo a interpretação reformada, nós entendemos que esse espinho na carne, ele pode ser prontamente aplicado para uma situação de dor, de sofrimento, de aflição, de oposição,
de coisas que a gente enfrenta na vida. E então, porque doía, era um espinho na carne, certamente nenhum de nós queríamos estar na carne de Paulo, naquele momento na vida de Paulo. E era tão incomodativo que Paulo pede 3 vezes. 3 vezes. Jesus fez 3 vezes o mesmo pedido. E quando Deus diz para Paulo: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto, olha a resposta de Paulo então diante da resposta de Deus. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então Paulo, ele entra em um estágio chamado estágio de contentamento. Sabe, irmãos, nem tudo o que nós pedirmos a Deus, Ele não vai nos atender. Porque Deus sabe o que é melhor. Nós temos uma percepção às vezes ruim, equivocada, embaçada pelo pecado. Então Ele não nos ouvirá. Vocês já pensaram? E vamos pensar aqui e concluir com essa pergunta. Já pensou se Deus nos desse tudo o que nós pedíssemos a Ele? Já pensou nisso? Tem um ditado que diz assim, que Deus não dá isso. Ele não dá asas para a gente voar. Agora, uma das coisas, meus amados irmãos, que nós precisamos entender sobre a oração, é que a oração é para a gente se deleitar no Senhor. E nós fazemos pouco uso desse meio de graça. É um meio que Deus nos concedeu para nos colocarmos diante dEle. Ele vai sim dirigir, continuar governando as nossas vidas. E Ele sabe como nós dependemos dEle por meio da oração. Mas a oração, ela deve ser exercitada por nós. Nós exercitamos muito pouco a oração. Oramos muito pouco. Que Deus nos desperte para a oração, para que nós possamos prosseguir diante do Senhor. Fiquemos em pé, meus irmãos, nós vamos orar ao nosso Deus. Nós sabemos que quando o Senhor orou lá no Getsemane, Senhor, o Senhor foi amparado pelos anjos do Senhor. Veio apoio da parte do céu. E nós sabemos que o Senhor enfrentou, passou, ó Deus, pelo sofrimento, pelo escárnio, pelo deboche, pela forma com a qual os homens assim o fizeram, agindo para, ó Deus, com tamanha barbaridade. Nós sabemos que tudo estava em tuas mãos e tudo estava em teu controle. Neste momento, Pai, nós pedimos ao Senhor que nos fortaleça, que o Senhor fortaleça a tua igreja, para que nós possamos, ó Deus, sermos fortalecidos no Senhor e na força do teu poder, porque a nossa luta, como diz a tua palavra, não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Nossa luta e as nossas armas, as armas da nossa milícia, Senhor, elas não são carnais, não podem ser carnais, mas sim, ó Deus, poderosas em Cristo Jesus, porque sabemos
que o Senhor está dirigindo a nossa vida, a vida dos nossos filhos, a vida da nossa família. Ó Deus, o Senhor está dirigindo, Deus, a vida dos teus servos e das tuas servas espalhadas, ó Deus, pela face, ó Deus, de todo o planeta, todos os teus servos. Nós sabemos que o Senhor, ó Deus, está conosco, porque o Senhor é zeloso em relação à tua palavra. O que o Senhor falou, ó Deus, está falado, quando o Senhor mesmo disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todo sempre. Nós oramos e te agradecemos, Senhor, em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, recebi a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a Igreja de Cristo, hoje e sempre. Amém. Os amados podem tomar assento.